Livro Mentes que Amam Demais. O Jeito Borderline de Ser. Autora doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ilustrador Fernando Gonda. Ano de publicação 2018. Sinopse. O transtorno de personalidade borderline acomete cerca de 2% da população mundial e se apresenta como um dos maiores desafios terapêuticos para a psiquiatria e para a psicologia. Em Mentes que Amam Demais, o Jeito Borderline de Ser, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do best-seller com mais de 2 milhões de livros vendidos, examina o comportamento de pessoas de todos os gêneros e classes que apresentam esse tipo de funcionamento mental e suas disfuncionalidades. A autora nos conduz por um caminho de entendimento e compreensão, diagnóstico e possibilidades terapêuticas. Em linguagem acessível, a médica e escritora torna possível o reconhecimento desse transtorno e busca auxiliar aqueles que vivem literalmente no limite das emoções. Expressões como ele, ela é de lua, nunca se sabe como irá reagir ou conviver com ele, ela é viver pisando em ovos, dão um tom exato do desafio que é a busca pelo equilíbrio emocional dessas pessoas. Ser borderline ou viver com alguém com essas características pode ser difícil e às vezes exaustivo. Ao contrário da personalidade psicopática, o borderline tem excesso de emoções e é muito pouco racional. Segundo dados da Associação Americana de Psiquiatria, APA, e da Organização Mundial de Saúde, OMS, 10 em cada 100 pacientes ambulatoriais que buscam tratamento psicológico e psiquiátrico para algum sintoma disfuncional possuem transtorno de personalidade borderline. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva apresenta as principais características e disfuncionalidades do transtorno borderline e propõe novas alternativas para que essas pessoas lidem melhor com suas relações afetivas. Além disso, mostra, por meio de exemplos claros e verídicos, o que esse tipo de funcionamento mental pode causar à vida de uma pessoa, com repercussões na sua vida profissional e pessoal. Bom, esse livro, ele está em português, até porque a autora, brasileira. Eu não sei se esse livro é vendido em outros países, se tem tradução para outros países, então por isso que eu não tenho como informar isso a vocês. Esse livro você pode ler ele tanto na versão física quanto na versão digital. Eu verifiquei e você consegue também ele por audiolivro, tá? Tem até algumas publicações dele na plataforma do YouTube também, para quem tiver interesse de ler o livro, não tiver condição de comprar ele, tem como você fazer a leitura por audiolivro no próprio YouTube. O livro ele contém 240 páginas. Gente, esse livro foi assim um processo de autoconhecimento enorme para mim, porque ela não fala somente do transtorno de borderline, mas como conviver com pessoas que têm esse transtorno. E ela fala muito também do processo, de autoconhecimento. Ela acaba tocando em assuntos também como ansiedade, depressão. Enfim, ela acaba citando também alguns outros transtornos. E, gente, para quem faz terapia, quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra e já foi diagnosticado, com algum problema, assim, com alguma disfunção dessa emocional, eu acho que deveria ler esse livro, porque a pessoa pode acabar se encontrando, se identificando muito com as características que ela narra no livro, como também ela pode entender porque certas pessoas do convívio dela se comportam daquela forma. E ela dá vários exemplos
E nesses exemplos ela fala tanto de pacientes quanto de pessoas que conviveram com ela. E eu achei impressionante, porque alguns dos exemplos de pessoas com quem ela conviveu e que tinha transtorno de borderline são muito parecidas com pessoas com quem eu convivo. Uma das personagens tem até o nome da minha sobrinha. E assim, a descrição dessa personagem, né? Ela falou da vida dessa personagem da infância até a vida adulta. E a minha sobrinha ficou adulta tem pouco tempo, ela é bem jovem ainda, mas assim, ela conseguiu descrever muito perfeitamente tanto a infância quanto a adolescência, até os problemas que tiveram dentro da família e tal, que eu fiquei chocada assim, eu pensei, gente, mas é exatamente isso. E eu até comentei com ela para ela ler esse livro, porque esse livro com certeza vai ajudar muito ela. E não só ela também, me ajudou muito a entender várias coisas. Eu não sei se eu tenho borderline, mas assim, eu sou uma pessoa que eu faço tratamento de acompanhamento, principalmente de ansiedade, toque. Eu tenho depressão também, eu já comentei isso em algum outro vídeo que eu fiz, resenha de algum livro que falava sobre, eu comentei também. E assim, gente, a questão é focar no autoconhecimento, né? Porque a gente não pode ficar pensando que só a medicação vai resolver tudo. A medicação ela ajuda bastante com questão assim de alguns sintomas, de tentar controlar melhor, né, o seu humor, porque as pessoas que têm algum tipo de transtorno sempre têm um pouco de variação de humor, vai ter dia que elas estão melhores, vão ter dias que elas vão estar irritadas ou extremamente tristes, dependendo do tipo, né, do transtorno e do grau que a pessoa vivencia aquilo na saúde mental dela. E assim, quando fala de saúde mental, a gente acha que é uma coisa que não é visível, né? Porque é praticamente uma doença silenciosa, sendo que nem tanto, gente, porque pessoas que realmente convivem com pessoas com transtornos, apesar dessas doenças não serem fisicamente visíveis, o próprio comportamento das pessoas que possuem acabam denunciando muito isso, né? Por exemplo, ela comenta, né, que os borderlines eles costumam gostar mais de conviver com animais do que com pessoas, porque os animais nunca vão abandonar eles, né? Eles sentem essa necessidade de estar ali se doando, de estar cuidando de algo. E aí ela comentou que esse algo geralmente são animais ou plantas ou algum hiperfoco que a pessoa tenha. Ela também comenta, né, que essas pessoas não são pessoas agressivas com os outros, ou seja, não é o tipo de personalidade de transtorno que faz a pessoa ficar agressiva, de ter aqueles surtos e querer quebrar coisas e principalmente querer bater e agredir outras pessoas. Não, ao contrário, os borderlines, eles ficam deprimidos e é muito comum até que eles façam autoflagelo. Eu vou usar essa palavra para não usar outra porque eu não quero que o YouTube bloqueie o meu vídeo, né? Porque tem palavras que vocês sabem, nomes de doenças, SUI, né? Que vocês sabem o que é. Enfim, coisas assim que a gente não pode falar a palavra completa porque pode dar problema. Eles podem cortar o áudio do vídeo ou bloquear o vídeo. E essa não é a intenção, né? A intenção é realmente fazer a resenha exatamente para levar informação para vocês e até mesmo incentivar vocês a lerem, porque, gente, esse livro, ele é muito, muito bom. Ele explica as coisas assim desde o início, a forma como a pessoa se comporta e principalmente como a pessoa se sente. As pessoas borderlines, elas conseguem ser elas mesmas em duas fases da vida, quando elas são crianças, porque quando elas são crianças elas são espontâneas, elas realmente fazem aquilo que elas sentem, aquilo que elas gostam, aquilo que elas são felizes, geralmente são crianças alegres, carinhosas, bem espontâneas, e isso acaba sendo podado até mesmo pelos familiares, pelos professores, pelas pessoas com quem
essa pessoa convive. Então, não é incomum que o borderline, que era uma pessoa que era super carinhosa e super extrovertida na infância, se torne um adolescente super fechado, antissocial, porque a própria sociedade, aliás, as próprias pessoas que vivem em volta dele, principalmente os pais, acabam podando demais, assim. Não deixam eles extravasarem as emoções deles, sabe? A alegria em excesso, né? A criança, quando tá muito feliz, geralmente fala alto, ri alto, corre, quer pular. E os pais acabam cortando muito isso, sendo que a questão é que quando os pais fazem muito isso, a criança ela não vê assim como aquilo é naquele momento, entendeu? Elas acabam levando pro resto da vida. Então, por exemplo, se ela sempre era cortada no momento que ela queria falar alguma coisa ou que ela queria mostrar alguma coisa que ela fez, por exemplo, ela fez um desenho bonito, ela aprendeu a costurar, ela aprendeu a bordar, e aí ela quer mostrar para os pais ou para as pessoas que ela considera. E aí as pessoas nunca dão atenção, ela vai crescendo com uma autoestima muito baixa, porque ela começa a acreditar que nada do que ela faz é suficiente, ela começa a achar que nada do que ela faz é bom, e aí ela se torna uma pessoa, vai se tornando uma pessoa muito deprimida, às vezes reativa, não sabe ouvir críticas, porque qualquer coisa que você fale para ela, que você, às vezes você tenta falar de uma forma educada, de uma forma carinhosa, mas a pessoa já tá tão ferida que qualquer observação que você faça, assim, que você faça, o que para outra pessoa seria uma coisa normal, para ela uma coisa tipo assim que deixa ela até de cama, sabe? Você imagina você falar para uma pessoa que ela não faz nada direito, por exemplo. E aí essa pessoa ela internaliza aquilo que ela não faz nada direito, então ela começa a simplesmente não querer se esforçar para fazer as coisas, porque ela acha assim: "Ah, nossa, se eu não faço nada direito, então não tem por que eu limpar a casa, não tem por que eu cuidar da aparência, não tem por que eu estudar, não tem por que eu trabalhar, porque se nada que eu faço tá bom, nada que eu faço é o suficiente". Então a pessoa acaba se abandonando, sabe? E isso vai ocorrendo ao longo da vida e isso realmente atrapalha, gente, todas as funções da vida da pessoa, assim, para vocês entenderem que realmente não é uma coisa que é de um núcleo do tipo, isso aqui vai atrapalhar só ela estudar. Não, isso vai atrapalhar em qualquer e todo tipo de relação que a pessoa tiver, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala com as pessoas e principalmente essas agressões verbais, porque tem pessoas que não têm muita sensibilidade, que provavelmente nem vão ligar, tem pessoas que vão te revidar, seja verbalmente ou até mesmo fisicamente, dependendo do que você falou, e tem pessoas que vão internalizar aquilo e levar para o resto da vida. Então, assim, se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você é professor, se você trabalha em qualquer área assim que lida muito com criança e adolescente, eu peço para vocês terem bastante essa sensibilidade de saber como chamar a atenção, sabe? Porque principalmente os primeiros anos da vida, a pessoa vai formando, né, a personalidade dela, o entendimento do mundo, e é uma coisa que, assim, ela leva pro restante da vida dela, entendeu? Então, às vezes, um trauma, uma mágoa que foi plantada ali na infância, no período da adolescência, ela leva, assim, ela pode ter 80 anos que ela ainda vai ter aquela mágoa. E assim, é muito triste, gente. Não tem como a pessoa viver e conseguir fazer as coisas dela se ela mesma não confia nela, sabe? E é muito triste a gente perceber que até essa questão de autoestima baixa acaba sendo tão incentivada pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que mais convivem com a gente, né? Você pensa assim que o pai, a mãe são pessoas que mais devem proteger o filho e geralmente são essas pessoas que mais causam traumas e fazem, né, os filhos terem perdas constantes, assim, perdas que são realmente pro resto da vida, sabe? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não fazer também brincadeiras que sejam ofensivas, até porque a partir do momento que são ofensivas não são brincadeiras.
As pessoas devem tomar muito cuidado com isso também. Como eu falei, né, as pessoas borderline, pelo que a doutora Ana Beatriz falou, elas têm essas características, de não se mostrarem muito, de querer conhecer mais do outro, de serem pessoas muito carinhosas, de serem pessoas assim que te dão atenção, sabe? Aquela pessoa assim que quer escutar tudo da sua vida, aquela pessoa que sempre te oferece ajuda. E muitas vezes ela mesma não sabe pedir ajuda, então muitas vezes ela fica mal, ela se fecha, ela se auto-eme, né? Vocês entenderam? Ela às vezes acaba se machucando. Para tentar, de certa forma, sentir alguma coisa, né? No meio daquele vazio, ou mesmo tentar externar, né, aquela dor de alguma forma, porque, assim, às vezes é uma dor muito grande e a pessoa não sabe onde colocar aquilo, o que fazer com aquilo e acaba fazendo essas coisas. Assim, como eu disse, né, ela foi falando de algumas personagens que, na verdade, são pessoas que existem, né? E aí ela falou da criança que ela acompanhou, que hoje em dia é uma mulher adulta, mas que quando era criança ela era super carinhosa, super afetuosa, extrovertida. E aí os pais foram podando ela foi se tornando uma pessoa antissocial, triste. Ela não tinha vontade de nada, objetivo de nada, aquela pessoa assim que realmente parece que tá vegetando. E na adolescência dela, a motivação dela de começar a sentir vontade de fazer coisas ou ter coisas foi somente com convívio, né, com outros adolescentes na época. O que não foi nada positivo, porque ela acabou se juntando com pessoas que não eram assim boa influência. E para ela se sentir parte do meio, para ela se sentir parte de alguma coisa, né? Assim como a maioria dos adolescentes fazem isso, ela acabou entrando nas drogas, vivendo uma vida sexual muito ativa, assim, muito antes do tempo, tendo problemas exatamente por causa disso, tendo vários prejuízos, tanto na saúde quanto no emocional. E assim, foi criando vários vícios e tal, e hoje em dia é uma pessoa que ela tenta se tratar. Teve uma outra moça também que ela falou, que é amiga dela, né, que era uma amiga dela, assim, de juventude, que também tinha esse mesmo padrão, que quando ela era jovem, ela era uma, assim, jovem que eu falo criança, início da adolescência, ela era, assim, muito extrovertida, uma pessoa que animava todos os lugares que ela ia, assim, e era tipo um solzinho, sabe? Sabe quando você tá num grupo, assim, de pessoas que chega aquela pessoa, assim, que é querida por todos, sabe? Que aquela pessoa alta astral, tem energia boa, conta piada, tem um sorriso enorme, assim, o sorriso é tão bonito que contagia as pessoas, tem a gargalhada alta, enfim, ela era exatamente assim e ela foi tendo essa espontaneidade, essa alegria toda sendo consumida e acabando à medida com que ela foi tendo relacionamentos tóxicos. Ela foi entrando em um relacionamento atrás do outro, em que ela era muito maltratada pelas pessoas com quem ela se relacionava. E aí ela escutava tantas coisas negativas sobre ela, de como ela queria chamar atenção, que ela não era bonita o suficiente, que ela queria aparecer e etc, que ela foi se podando, se podando, se podando e mudando todos esses traços da personalidade dela, até mesmo características assim físicas, sabe? Da forma como ela armava o cabelo, da forma como ela se vestia, porque ela estava sempre tentando agradar a pessoa com quem ela estava namorando. E aí, para exemplificar isso, assim, para ficar mais visível para vocês, exemplo, ela era uma pessoa super básica e começou a namorar uma pessoa que gosta de usar acessórios e gosta de se arrumar. Então, se ela namora um cara Mauricinho, ela vira uma Patricinha. Se ela namora um skatista, ela vira skatista também. Se o namorado dela, sei lá, ela arruma um namorado funkeiro, ela passa a se vestir igual uma funkeira, ou então igual uma roqueira, dependendo. Enfim, ela literalmente não apresentava mais
a própria personalidade dela, os próprios gostos, entendeu? Porque os lugares que ela frequentava, as músicas que ela ouvia, os filmes, as séries, tudo era sempre em prol do outro, sabe? Não porque ela queria fazer as coisas, porque era algo dela mesmo. Eu ouvi uma vez num podcast da doutora Ana Beatriz, ela falando que o borderline não tem cura, que é uma condição que a pessoa nasce e vai morrer com essa questão, mas que tem tratamento, e o tratamento ajuda a pessoa a conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Sendo que ela, né, ela faz o tratamento da pessoa, porém, ela só faz se a pessoa se mantiver solteira. Por que que ela exige que o paciente dela fique solteiro? Porque é muito mais fácil ela conseguir lidar com essa pessoa que tem borderline e entender o que a pessoa sente, e principalmente entender quem é esse paciente quando esse paciente está solteiro, do que quando esse paciente está vivendo um relacionamento. Porque, como eu falei, eles se doam tanto para outra pessoa que eles começam a meio que querer virar o clone da outra pessoa para ser aquela coisa de tipo assim, de alma gêmea, sabe? De eu sou tudo que o meu parceiro, minha parceira quer. Então eles se perdem muito dentro dos próprios personagens que eles criam para tentar agradar o outro. E aí não tem como você fazer um tratamento, né, terapêutico com um psicólogo, com um psiquiatra, se cada hora você tá de um jeito e o próprio profissional de saúde que tá ali tentando te ajudar com as suas questões não consegue identificar quem é você de verdade, porque imagina, cada sessão você tá de um jeito, você externa as suas emoções de um jeito, então assim, fica muito complicado. Fora que, como eu disse, né, eles têm mania de focar muito a vida deles na vida da outra pessoa. Então eles vão deixando de viver as coisas deles, de terem as próprias referências e a forma deles realmente viver esse processo de autoconhecimento, entender o que eles gostam, o que não gostam, lugares que eles gostam de ir, a forma como fala, a forma como se veste, a música que escuta, a série que vai querer ver, até mesmo o profissional, enfim, tudo deles vai ficar muito mais claro se eles ficarem sozinhos, porque nesse momento sozinho eles vão entender quem eles realmente são. E aí, com esse processo de autoajuda, né, e de acompanhamento, eles vão conseguir ter uma vida muito melhor. E isso também vai ajudar muito, porque quando eles realmente forem ter um relacionamento, né, amoroso, eles vão conseguir não se abandonar totalmente para tentar virar a copa da outra pessoa, porque eles vão entender quem eles são. E a forma como eles sentem, a forma como eles entendem o mundo, como eles demonstram isso. Então, assim, faz toda a diferença. Tem algumas frases aqui do livro que eu vou ler para vocês. Os borders são dependentes dessas referências de desempenho imediato, uma vez que possuem sérias dificuldades de se avaliar. Então, como eles têm muito esse padrão de copiar atitudes, aparência, tudo da pessoa com quem eles têm interesse, de quem eles têm um laço mais forte, eles têm muita dificuldade de se autoavaliar, eles não conseguem entender quem eles mesmos são. Tem um filme, que agora eu esqueci o nome, mas eu lembro que a personagem, ela teve vários relacionamentos seguidos com homens diferentes, até que ela achou um homem que ela percebeu que era realmente aquela pessoa que ela amava e principalmente que amava ela de volta. E aí ela se casou e ela ficou vários anos casada, né, com esse homem que ela conheceu. E aí, um belo dia, ele foi e decidiu que não queria mais viver aquele relacionamento por vários motivos, principalmente as atitudes obsessivas que ela tinha, e ela ficou muito mal, sendo que por não conseguir ficar sozinha, ela já foi logo tentando encontrar um novo companheiro. E aí ela ia, no filme, né, ela saía com um cara, eles iam para uma balada, era um bar, alguma coisa assim, e eles acabavam passando a noite juntos. E aí no dia seguinte,
tava passando, né, o café na cafeteira, e aí ele ia fazer uns ovos assim para eles poderem comer junto com o café. E ele pergunta para ela qual o jeito que ela gosta do ovo. E ela simplesmente não sabia responder essa pergunta simples. Ela não sabia dizer se ela gostava de ovo cozido, se ela gostava de ovo bem frito, se ela gostava de ovo mal passado, se ela gostava dele mais durinho com a geminha um pouco mais mole. Enfim, ela não sabia responder essa pergunta simples. Por quê? Porque ela focou tanto nos últimos anos em fazer tudo do jeito que o ex-marido dela gostava e nos anos anteriores as coisas do jeito que os ex-namorados dela gostavam, a ponto que ela lembrava com detalhes do jeito que cada ex-namorado, o jeito que o ex-marido dela gostava de comer os ovos no café da manhã, mas ela mesmo não conseguia entender qual a própria preferência dela, porque ela ainda tinha aqueles vínculos, né, emocionais com aquelas pessoas com quem ela se relacionou, mesmo ela não estando mais com aquelas pessoas. Então vocês entendem a profundidade disso, a dificuldade que é para a pessoa conseguir ter uma vida completa e se sentir bem com ela mesma, quando ela não consegue dar uma opinião, quando ela não consegue ser ela mesma, quando ela mesma não se conhece. Então, assim, gente, é muito, muito complicado mesmo. Então, essa frase, né, que os bordas são dependentes de referências de desempenho imediato, né, uma vez que eles possuem, né, sérias dificuldades de se autoavaliar, é falando exatamente sobre isso. Eles não conseguem enxergar eles mesmos, porque eles focam toda a energia deles em agradar o outro, em observar as pessoas com quem eles amam, com quem eles querem se relacionar. Os bordes apresentam hiperatividade emocional, ou seja, é muito sentimento e muita emoção. Os bordes, eles não ficam ansiosos ou angustiados, eles já são normalmente assim, ou seja, aquele sentimento de angústia, de você achar que pode acontecer alguma coisa ruim o tempo todo, ou de ansiedade, de você não conseguir parar para fazer as coisas porque você tá sempre, sabe, se movimentando bastante, é uma característica deles também. Eles também possuem bastante dificuldade, né, de concentração, exatamente por causa desse turbilhão de emoções que passa, né, na cabeça deles o tempo todo. Então, assim, gente, resumindo o livro, ele é maravilhoso. Ele é um livro, como eu disse, né, de 240 páginas. Ele é um livro intermediário, ele não é um livro curtinho, mas ele também não chega a ser aquele livro grande, sabe? E ele dá muitos toques, assim, principalmente de atitudes do dia a dia. Então, com base nisso que eu falei, né, que eu li no livro, e com outras dicas também, né, porque é muito conteúdo, não tem como eu falar o conteúdo inteiro do livro para vocês, assim, é muita coisa. Vocês vão acabar se autoconhecendo, se avaliando como vocês se comportam em público e com as pessoas que vocês amam, como é o relacionamento de vocês, num processo mesmo de autoconhecimento para ver se vocês podem ou não ser border, porque muita gente aí não sabe. E principalmente também entender a atitude daquelas pessoas que às vezes você não entende, né? Eu tive uma amiga, tenho, né? Na verdade, a gente só não tá próxima porque eu percebi que eu não conseguia ficar bem. Eu não conseguia ficar bem enquanto eu tinha uma convivência mais próxima com ela. Que eu lendo esse livro tenho assim, gente, sério, praticamente 99,9% de certeza que ela é border. Porque ela é uma pessoa com todas as características, assim, do livro, sabe? O que é muito triste, porque eu espero que um dia ela consiga tratar isso, consiga tentar melhorar isso. Ela é uma pessoa que, assim, ela é muito carinhosa, mas ela é totalmente desleixada com ela mesma. Ela não consegue ficar sozinha, então ela vai emendando um relacionamento atrás do outro. E o pior dessa questão de emendar um relacionamento atrás do outro é porque ela não avalia o tipo de pessoa com quem ela se relaciona, gente. Então, assim, é realmente muito complicado quando você pega um padrão de pessoas que não te fazem bem e aí você vai terminando um relacionamento e iniciando outro de forma seguida com pessoas assim com as mesmas características tóxicas, né? Uma coisa também que fala nesse livro é que é muito comum
border acabar namorando o psicopata, acabar namorando perfis de pessoas que são narcisistas. Porque o que o narcisista quer é exatamente isso, ter o controle de tudo. Então, para eles é muito cômodo ficar com uma pessoa que já tem autoestima baixa, que tá ali disposta a fazer qualquer coisa que eles queiram, sabe? E assim, gente, é muito prejudicial, porque, como eu disse, o border ele já não é uma pessoa que se entende. Ele já tem diversas dificuldades na convivência dele com as outras pessoas e de autoconhecimento dele. E aí acaba se envolvendo com pessoa narcisista. Então, assim, quando um relacionamento termina de forma sempre muito trágica, cheia de traumas. Às vezes a pessoa tem dificuldade para se relacionar de novo. É uma mistura de tenho dificuldade de me relacionar de novo com não consigo ficar sozinho e acaba se enfiando em uma furada atrás da outra. Então, assim, é complicado demais, demais, demais. Esse foi um dos melhores livros que eu já li, assim, principalmente nos últimos tempos, assim, e que seja mais focado para essa coisa de mente humana e compreensão e autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu realmente indico esse livro para todo mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar, né, o conteúdo com aquele amigo, amiga que gosta. E se inscrever no meu canal, porque eu atualizo ele 3 vezes na semana. Eu tenho um conteúdo todo separado em playlist também, para se vocês quiserem procurar algum conteúdo específico. Eu tenho uma playlist só de livro, uma só de biografia e uma de livros infantis também. E alguns livros infantis, que são mais curtinhos, eu consigo até fazer contação de história nos vídeos. Então, assim, é bem legal, bem interessante. Então, é um canal, assim, que é pra família toda mesmo. Tem conteúdo para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e boa leitura. Até o próximo livro.